Olá, meu nome é Bianca Monteiro, eu sou advogada, especialista em Direito do Terceiro Setor desde 2002 e também sou empreendedora social da Escola de Dirigentes. Hoje eu queria que você imaginasse que a gente está num café sentado e que a gente está conversando sobre compliance, sobre conformidade com as leis e com as normas jurídicas como um todo e sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Quero que você imagine que a gente está batendo um papo. Meu objetivo aqui não é fazer uma palestra, não tem slides, é simplesmente uma conversa sobre esse assunto que é tão atual, tão relevante e tão desafiador, principalmente para as pequenas e micro e nano organizações do terceiro setor. A gente sabe que o terceiro setor é muito plural e nesse mesmo universo nós temos organizações muito robustas, como hospitais, grandes instituições educacionais, que têm uma movimentação financeira significativa, e tem outras que praticamente dependem apenas de trabalho voluntário e que têm uma orçamentação anual praticamente inexistente, que depende da boa vontade e da garra das pessoas que estão envolvidas. Então, realmente são universos absolutamente distintos, mas que os dois precisam atualmente entender o quanto a Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade e que a gente precisa se atentar a isso. Então, como dirigente, se a gente estivesse aqui conversando, a primeira coisa que eu iria perguntar para você é o seguinte: e aí, já entendeu que a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica à organização que você dirige? E aí você me responderia que sim ou não. Lei Geral de Proteção de Dados é de comer. O que que é LGPD? A primeira coisa que a gente tem que ter clareza é, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está amplamente divulgada pela sigla LGPD, se aplica a organizações sem fins lucrativos. Neste atual momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, melhor dizendo, a ANPD, ela está no momento com uma consulta pública, está sendo estudada uma regulamentação que está prevista na lei e que tenta enquadrar uma parte das organizações sem fins lucrativos dentro de critérios menos rígidos, a exemplo das micro e pequenas empresas. Mas isso ainda está no momento de entendimento, de debate jurídico. A gente está construindo, nós estamos fazendo história. E ainda que a gente esteja num momento muito desafiador, porque além da pandemia não ter acabado, ficam ainda os ecos de todas as dificuldades que nós enfrentamos em 2020, mas o fato é que a lei está em vigor e que a gente precisa se atentar a ela. Então, a primeira coisa é entender que a lei está aí e que mesmo que venha ter uma regulamentação que simplifique alguns procedimentos e que não vai ser aplicado para todas as organizações sem fins lucrativos, a NPD vai esclarecer isso para a gente? Sim. A primeira questão que você precisa ter clara é que você vai precisar adequar a organização a essa nova regra. E aí agora você pode estar tomando seu café e pensando, meu Deus, mais uma regra? É. Viver no Brasil não é fácil, né, gente? É um emaranhado de normas. Quando a gente acha que não é o suficiente, aparece mais uma instrução normativa, mais um regulamento. E nós, advogados, e também os meus colegas contadores, a gente sabe o quanto é difícil lidar. E o tanto que é dinâmico, e toda hora é uma coisa nova, e toda hora muda. Não, realmente não é fácil estar em compliance. E aqui eu estou falando sobre compliance no sentido mais amplo da palavra, que é estar em conformidade, e não no sentido do programa de integridade da lei que ficou conhecida como a Lei Anticorrupção. Então, qual o objetivo? O objetivo é que você, como dirigente, entenda que, a partir do momento que você é representante de uma organização, que você está ali envolvido com alguma causa, que tem um CNPJ que você administra, você precisa estar atento a um arcabouço de normas, né? A tudo, desde a criação da organização, e você, se você não participou da criação da organização, mas quando você foi eleito, você pôde perceber o quanto de regras tem, tanto para criar uma organização, quanto para gerenciar uma organização. Dependendo da causa, se é criança e adolescente, tem que ter registro no conselho, assistência social tem que ter registro, se você vai captar recursos públicos, tem uma série de normas, dependendo da lei de incentivo, você vai para um lado, vai para outro. Tudo que a gente vai fazer, eu brinco, da hora que a gente nasce, a hora que a gente morre, a gente tem uma lei para dizer como é que funciona. E no universo das pessoas jurídicas é a mesma lógica. Sempre tem uma regra, algo por trás que não vai nos orientar ou nos desorientar, porque é tanta coisa. Só que você, que é dirigente de uma organização, o que você tem que ter clareza? Tem que ter clareza que o seu objetivo não é estar em conformidade com a LGPD. Seu objetivo não é estar em compliance com a LGPD. Seu objetivo é estar em compliance. Seu objetivo é estar em conformidade com
o maior número de normas possíveis. 100% regular, eu acho que é até difícil a gente estar no Brasil. Porque se duvidar, tem norma que existe aí que a gente não está nem sabendo. Mas o objetivo maior, estar em conformidade, tem que ser visto não no sentido pesado da coisa. Eu gosto de trabalhar o direito e eu me especializei na parte de governança, gestão jurídica e compliance, justamente porque eu gosto de olhar o direito com esse olhar de negócios. Pensar o direito, como o direito pode nos ajudar a gerenciar a organização de uma forma mais leve. Porque já é tudo tão difícil, já é tudo tão complicado. Se a gente pensa de uma forma preventiva, num primeiro momento pode dar um pouco mais de trabalho, mas isso vai sair muito mais barato e vai facilitar o trabalho, o seu trabalho como dirigente, ou como gestor, ou como coordenador. Não importa se você ocupa um cargo hoje porque você foi eleito ou porque você é contratado de uma organização. Quando a gente inverter esse raciocínio e entender que o mais importante é tratar a conformidade como não um peso, porque, gente, tem algumas coisas que a gente não consegue escapar. Você tem a opção de jogar ou não o jogo. Ok, mas você precisa saber das regras. Saber as regras do jogo vai te dar muito mais clareza se você quer jogar ou não. O que não dá para fazer é você entrar num jogo e falar: não, essa regra aqui eu não gosto, essa regra eu não vou seguir. Nós vivemos num Estado democrático de direito, onde a gente pode, de uma forma inteligente, construir soluções jurídicas de uma forma preventiva, a buscar caminhos onde a gente, de uma forma planejada, construída, segue as normas, mas de uma forma a facilitar a gestão. Pular ou burlar as normas a gente não consegue. Ou você pode, como dirigente, assumir o risco, que é o que a gente chama de apetite ao risco, ok. Estou ciente e quero continuar, né? Aquele famoso botãozinho do computador. Se você está ciente e quer continuar, não sei se eu acho ótimo, mas acho digno, acho justo, porque você está conhecendo as regras do jogo. O que muitas vezes eu vejo dirigentes, não sei se essa é a sua percepção, é jogando um jogo que não conhece as regras e mais para frente percebe, tipo assim, ué, por que está acontecendo isso? Por que, que a prestação de contas não está aprovada? Por que, que eu estou recebendo essa multa? Por que, que eu estou tendo uma ação trabalhista? Porque simplesmente não conhecia as regras do jogo. Então, a primeira coisa que você tem que entender nesse universo, agora que a gente está falando de LGPD, e eu não vou falar de assuntos técnicos aqui, conceituais da lei, é sim, essa lei existe, está em vigor e ela sim se aplica à sua organização. Isso é um fato. Com maior ou menor grau de aplicação, mas ela sim se aplica. A segunda coisa é, não adianta desesperar, não adianta ficar, ai, tem que fazer de qualquer jeito. Por quê? Fazer de qualquer jeito muitas vezes é pior do que não fazer. Tem um princípio consagrado no direito e que é bem reforçado agora de forma explícita na lei, na LGPD, que é a lei 13.700. Agora me falhou o número. Eu vou consultar aqui. É exatamente esse número. Eu tenho um pouco de trauma da lei, de lei 13.000, né, gente, por causa da 13.019, que eu estudei ela toda e depois ela mudou. E eu brinco que eu esperei o máximo dessa lei da LGPD para ter certeza se ela ia entrar em vigor, para não correr o risco, igual aconteceu com a 13.019 de 2014, que logo em seguida foi alterada pela 13.204 de 2015, que a gente teve que desaprender o que a gente tinha aprendido porque mudou muito as regras. É Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Então, sim, essa lei se aplica. Eu deixei para a última hora, o ano passado, quando eu vi que não ia ter jeito, que ela ia entrar em vigor, o ano passado, se não me engano, foi agosto, que eu falei, agora não vai ter jeito não, é essa mesmo que vai. Enfim, a gente está aguardando ainda regulamentações da NPD, mas vamos que vamos, está no mundo, a gente precisa considerar. Então, a primeira coisa que você, como dirigente, precisa saber é isso, sim, se aplica. A segunda coisa é, não sonhe, não sonhe que você vai simplesmente ter aderência ou estar de acordo com as normas da LGPD, se você não estiver de acordo com todas as outras regras mais básicas que a organização precisa estar. Porque é como querer construir uma casa partindo do telhado. Então, se você hoje é dirigente de uma organização, o que, que você precisa? Por onde eu começo, então, Bianca? O que, que eu faço? Comece pelo começo, comece do básico, comece pelo arroz com feijão. Está construindo uma casa? Comece pelos pilares da casa, para essa casa ter sustentação. Você vai começar um programa de compliance, de conformidade, no sentido mais amplo, repito, não no sentido de integridade,
Lá do Estatuto Social, a partir do Estatuto que você constrói o organograma da organização e todo o funcionamento da organização. Por quê? Se a gente está falando que a LGPD é uma Lei Geral de Proteção de Dados, e se você já ouviu falar sobre esse assunto, você já deve ter ouvido também falar que a gente faz inventário de dados, data mapping, mapeamento de dados. E o que é isso, Bianca? O que você está falando? Se é uma lei geral de proteção de dados, se eu preciso proteger os dados, eu preciso saber quais são os dados. Como é que eu vou identificar isso na organização? A gente faz um mapeamento de dados, a gente faz um desenho por onde esses dados entram, como eles são tratados, com que eles são divididos, onde eles são armazenados, uma série de verbos que podem ser aplicados. Ah, mas eu não faço nada, não, só deixo o documento na gaveta. Isso é tratamento de dados. Sim, você trata dados. Além de sim, a LGPD se aplica à sua organização, sim, você trata dados. Em maior ou menor grau, vai depender do tipo de organização, a atividade, a finalidade que ela desenvolve, os projetos, enfim, mas sim, você trata dados. Em maior ou menor grau, mas isso é fato. E aí, por que você começa desde o estatuto? Porque a gente tem que ter uma organização, eu até brinco, a gente tem que ter uma organização organizada, a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que ter processos de gestão, a gente tem que ter uma ordem, a gente tem que ter uma organização interna. Por quê? O grau de informalidade, eu estou desde 2002 nessa área, e não é novidade nenhuma para vocês, que todo mundo fala do nível de amadorismo na gestão do terceiro setor, que muita gente é apaixonada, com muito amor à causa. Eu até criei um método que eu fiz um trocadilho com essa coisa da quantidade de amor que as pessoas têm, que é o método amor, arte de mobilizar e otimizar recursos, que eu faço mentoria, que eu tenho curso e tudo mais, mas qual é a proposta? A proposta é fazer essa brincadeira, não adianta ter só amor. Se você não tiver arte, essa capacidade, essa habilidade de mobilizar os recursos de uma maneira adequada, e sim, o direito entra também nesse aspecto, você pode captar o recurso e não saber gerenciar o recurso, por exemplo. Então, quando a gente pensa nesse nível de informalidade que as organizações têm, e é um alto nível de informalidade, não é à toa que as grandes empresas têm processo para tudo, tem ISO, por exemplo, né, ferramentas que são para definir processos, para ter uma estrutura, ter uma organização, ter um padrão de funcionamento, de uma forma muito simples, né, falando sobre isso aqui. No terceiro setor, nos pequenos negócios de uma maneira geral, seja eles com ou sem fins lucrativos, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, né, fica muito informal mesmo. As informações estão na cabeça das pessoas. Muitas vezes, se um colaborador fica doente, o outro não sabe o que aquela pessoa faz. As pessoas não sabem onde os documentos estão armazenados, onde as coisas estão guardadas. Não tem controle, não existe uma organização nesse sentido. E aí, se a gente começa do estatuto, começa entendendo o organograma do estatuto, criando um fluxo de conformidade. Ora, por que começa do estatuto? Se eu tenho uma finalidade de trabalhar com criança e adolescente, a partir dali eu sei que eu tenho que ter registro no Conselho da Criança e Adolescente. Então, toda a lógica de conformidade, tanto de pessoal, de cumprir prazo de assembleia, de inscrição de novos associados, de exclusão de pessoas, de cumprir quórum, tudo começa no Estatuto Social. A partir deste desenho do Estatuto, é que essa organização vai criando essa formalidade e fazendo desenhos do seu processo de gestão. Tem uma abelhinha passando por aqui, não sei se vocês viram. O que acontece? E é uma abelhinha mesmo, gente, porque eu moro aqui no interior, e eu não vou matá-la, ela vai ficar aqui passeando. O que acontece? É importante a gente ter essa clareza, como eu vou falar de LGPD, e eu já fiz 2 textos sobre isso no Instagram, como eu vou falar de LGPD, como eu vou conseguir mapear dados, como eu vou conseguir. Então, eu sou muito cética quando eu vejo as pessoas falando, e eu já fiz palestras sobre LGPD, já escrevi 2 artigos lá com o Lucas. Como eu vou mapear esses dados numa organização que não tem um processo definido por onde esses dados passam? Como eu vou conseguir mapear informações que são absolutamente objetivas dentro de uma estrutura informal? Essa é uma pergunta que, quando eu vejo as pessoas vendendo facilidade, e eu vendo super possibilidades na vida, mas facilidade, gente, a gente quer o máximo de coisa fácil possível, mas tem situações que elas não são. Elas simplesmente, em si,
trazem consigo algumas complexidades. Por quê? Fazer um mapeamento numa organização que já é estruturada é difícil. Numa organização que tem um grau de informalidade gigante, eu estou tentando descobrir como essas pessoas vão fazer a implementação de LGPD. Então, antes de falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa falar de compliance, de conformidade. Compliance tanto no sentido jurídico, mas no sentido gerencial, no sentido de estar em conformidade com aquilo que você faz. Você precisa fazer os desenhos desses fluxos. Entender que se alguém, por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, muito prático. Precisamos contratar uma pessoa para o cargo de assistente social na organização. Aí, o que acontece? Quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente nós estamos falando de dados pessoais, obviamente num currículo tem dados pessoais. Ok. Fazendo, repito, uma análise muito simples aqui. Se a organização tem fluxo, tem organização, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter um lugar para receber esse currículo, vai ter uma ou duas ou 10 pessoas responsáveis, mas a gente vai saber quem são essas pessoas, e a gente vai saber, olha, os currículos vão ser recebidos por tal e-mail, do tal e-mail eles vão ser, ou vai imprimir, ou as pessoas vão analisar no computador, a pessoa vai fazer análise daquelas informações ali, vai chamar para entrevista, quem não for selecionado, esses currículos vão ser descartados, ou vai pedir autorização para guardar num banco de dados para essa pessoa, porque para uma primeira entrevista a gente tem, e aí falando tecnicamente, a gente tem uma base legal que justificaria, mas para guardar a gente já precisaria do consentimento, que também é uma outra base legal. Já não é mais uma execução de contrato. Um simples currículo. Para a gente falar de uma forma séria, responsável, de que uma organização está num projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem data para começar e nunca mais vai acabar, porque ela vai ter que ser incorporada no fluxo de trabalho da organização. A gente tem como falar que nós não vamos respeitar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor? Não, isso está incorporado na organização. É uma lei que ela não é simplesmente você joga lá e vai embora. Ela vai se incorporar às nossas práticas cotidianas. Só que ela, mais uma vez, vai descortinar uma série de problemas que as organizações já tinham. E nesse caso, para mim, que trabalho com gestão também de organizações, descortina esses problemas gerenciais que são graves, devido a esse grau de informalidade. E eu não estou só falando de organização sem fins lucrativos. As pequenas empresas também vão ter muito essa dificuldade, principalmente empresas familiares, porque tem um grau de formalidade absurdo. Está tudo muito na cabeça das pessoas, não tem processo, né? Não está padronizado, as coisas não estão padronizadas. Então, um simples currículo, gente, vocês percebem como é desafiador? Então, não dá para, tipo assim, hoje recebo currículo no WhatsApp, manda para a caixa da amiga, o outro manda para o outro lado, e imprime e deixa na mesa de qualquer jeito, qualquer pessoa pode ter acesso, pega aquele currículo. Eu já fiz isso antigamente, hoje não faço mais. Graças a Deus a gente vai estudando, vai melhorando, vai aprendendo na vida. Coloca como rascunho, a intenção era muito boa, de preservar o meio ambiente. Mas imagina, é um absurdo, a gente não pode usar um documento para poder fazer uma coisa dessa. Então, até aquelas práticas cotidianas, o WhatsApp, que é uma pegadinha gigante, que a gente acabou incorporando à nossa rotina de uma forma muito natural e que é um grande risco para a proteção de dados, envio de documentos, muitas vezes com dados sensíveis, também não vou entrar nas questões conceituais aqui, mas, por exemplo, prontuário médico, que às vezes a organização pode estar mandando pelo WhatsApp, e é um risco. Então, gente, quando a gente pensa atestado médico, não vou nem falar de prontuário, atestado médico, que é comum o funcionário mandar para o patrão, né? É muito comum mandar. O WhatsApp acaba sendo uma ferramenta fácil, barata, ligeira ali de você movimentar, mas que não é a mais indicada em termos de segurança da informação. Então, se você é dirigente, você consegue entender o quanto isso me incomoda, porque quanto mais eu estudo, e eu brincava antes da pandemia, né? Chore, mas volte a estudar, e agora eu sorria e volte a estudar. A gente que gosta de estudar e gosta de aprender, pelo simples amor ao aprendizado, independentemente de vir ou não a trabalhar com o assunto, eu comecei a estudar LGPD por uma questão de obviedade, né? Tem que estar atualizada, e descobri um universo tão rico, tão eu tomei a pílula lá da Matrix, eu falei, gente, como existia esse mundo aqui, eu não sabia de tudo isso. A questão ela é uma lei importante, preserva de uma forma muito necessária os nossos direitos, nós, cidadãos, precisamos fazer com que essa lei seja respeitada,
Ela não vai mudar de um dia para a noite, a gente vai precisar de um tempo de maturação desses novos conceitos, e eu entendo que a própria autoridade nacional está ciente disso, que é uma lei que vem assim, bah, no meio da pandemia, né, que pega todo mundo num momento de extrema fragilidade, as organizações já têm um problema de financiamento da atividade meio que é crônico, que é histórico, a gente sabe disso, só que cada vez mais fica claro para mim que, infelizmente, e aí o sistema capitalista está aí, a gente sabe o quanto a realidade do mundo é a realidade do terceiro setor, nós não estamos fora da bolha, né? As organizações mais fortes, que têm mais estrutura de capital humano e de capital intelectual, que vão conseguir suportar melhor o que está acontecendo agora, e a LGPD vem muito nesse sentido. Por que você está falando isso? Porque ainda tem um outro aspecto. Como tudo isso é um efeito em cadeia, a tendência é que no futuro próximo, cada vez mais as empresas que estão gastando milhões aí para se adaptar, tenham como critérios o compliance, a conformidade como um todo, a aderência às normas como um todo, mas que também considere de uma forma muito específica a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados como um critério para financiamento de projetos, por exemplo. Então, se não é por uma questão de entender que você está inserido dentro de um contexto maior, que exige de você um aperfeiçoamento gerencial da organização para você sobreviver com o negócio, e é realmente isso, né? Não tem romance nesse aspecto. Para você conseguir se manter posicionado no mercado que tem competição, apesar de ser um mercado social, essa conversa de que tem recurso para todo mundo, não é isso que eu vejo. Eu vejo editais que têm 300 inscritos e que 5 são selecionados, né? Então, estou chutando aqui um exemplo. Então, cada vez mais, quem tiver mais capacidade profissional de entregar melhores resultados, uma boa qualidade de gestão, transparência, que inclusive é um dos pilares da governança corporativa, né, prestação de contas e transparência, os dois pilares. E nesse caso não tem como o compliance, a conformidade, né, para falar de uma forma muito simples, a conformidade às normas tem que estar na sua mesa, tem que ser uma realidade da organização, tem que ser um valor inegociável, e nesse sentido que a LGPD vem. Então, assim, me incomoda quando eu vejo um oba-oba falando de LGPD, vamos falar, vamos fazer implementação de LGPD. Gente, se você não tiver processo de gestão desenhado, estruturado, organograma, fluxograma de atividades, não consegue fazer a implementação de uma maneira adequada. Se alguém conseguir, por favor, entre em contato comigo, que eu tenho muita vontade de aprender um outro jeito de fazer, porque de tudo que eu estudei até agora, e não foi pouco, não consegui achar um outro modelo que seja sustentável, que seja razoável e que seja seguro, sem aventura jurídica, sem simplesmente fazer um greenwash, fazer uma maquiagem de LGPD para as pessoas fingirem que estão em conformidade. Boa-fé é um princípio de direito, está previsto na LGPD, e é melhor, muitas vezes, demonstrar boa-fé, que você está num caminho de ajustar as coisas, do que fingir, criar uma política fantasmagórica, colocar num site que não está nem um pouco aderente à realidade, nem um pouco conversando com o que efetivamente acontece na organização. Então, se hoje eu posso deixar uma mensagem, sim, a LGPD vale para você, sim, você precisa entender que essa norma se aplica, mas antes de pensar na implementação da LGPD, ou de forma paralela, isso vai depender da sua realidade. Cada realidade é uma, né? A roupa que veste uma pessoa não veste outra pessoa, os tamanhos são diferentes, é por isso que as soluções têm que ser pensadas de uma forma customizada, personalizada, de acordo com a sua realidade. Mas tem o pé no chão, não pira de urgência, e ao mesmo tempo, eu falei que eu estava tomando um café, né? Não estou dando uma aula, estou falando aqui como se eu estivesse conversando com você num café. Faz o dever de casa bem feito, o arroz com feijão. Começa organizando a estrutura de funcionamento da organização, criando processos de funcionamento para você conseguir mapear dados. Porque senão você não vai conseguir saber por onde esse dado entra, por onde esse dado sai, se você não tiver uma estrutura funcionando da maneira adequada. Isso, para mim, é o básico do básico, o indispensável, e o que eu torço para todo mundo entender e começar a levar a LGPD mais a sério, sem esse oba-oba, sem essa pressão do mercado para vender serviço. E essa parte que me incomoda, porque eu percebo que não vai gerar resultado e as pessoas acabam
criando um estigma, uma dificuldade. É complexa? É complexa a lei, mas se a gente pensar numa organização que já está estruturada, o nível de complexidade é um nível de complexidade de possibilidade. Nas outras é impossível, porque a gente não vai conseguir nem saber o que mapear. Ou vai ter um nível de retrabalho próximo do absurdo, que a gente vai estar fazendo um desenho de um mapeamento de dados que na prática ele não acontece, ou ele acontece de várias maneiras diferentes além daquela. Então, acho que por hoje é isso. Deixo meu registro aqui de que a gente precisa cada vez mais se fortalecer enquanto sociedade civil. Entendo que esse tema, ele é um tema caro no Brasil, porque não, parece que não há interesse político, inclusive, de que as normas sejam mais claras, de que isso seja mais acessível. O quanto essa burocratização poderia ser uma burocracia no sentido bom, né, que é o conceito primário da coisa, mas vira uma burocracia, vira uma dificuldade danada. Mas, por outro lado, entenda que criar isso vai otimizar o seu tempo, vai diminuir o uso de recursos inadequados, que a organização só tende a ganhar quando ela tem um processo de gestão, quando ela tem processos de gestão claros. Isso vai trazer uma organização, uma clareza, uma segurança para você que está dentro da organização. Porque a gente não sabe exatamente o jogo que a gente está jogando se a gente não conhece as regras de fora e as regras de dentro da organização. Então, esse é o nosso café, digamos assim, o que eu queria conversar um pouco hoje sobre esse assunto, espero que seja útil. Deixar o meu contato aqui, o @escola de dirigentes no Instagram, e até breve, até uma próxima oportunidade. Até lá.